Oi, pessoal. Vamos retomar a leitura das histórias, as nossas 3 edições, né? Começando por essa aqui, tá? Da Maria Aparecida de Oliveira Silva, da Edipro. Nós vamos ler as partes 23 e 24. O personagem principal vai ser Arion, né? Vai ser um acontecimento impressionante envolvendo ele. Começa assim. Periandro era filho de Cípselo. Esse revelou o oráculo a Trasíbulo. De acordo aqui com esse texto pelo Mário da Cama, Cury, quem revelou o oráculo a Trasíbulo foi Periandro, né? Que oráculo? Lembra da história anterior? Os lídios ocupavam Mileto, destruíam as plantações, mas chega um momento em que Alíates, Lídio, né, fica doente, muito doente. Aí ele resolve consultar o oráculo de Delfos sobre a doença dele. O oráculo se recusa em dizer qualquer coisa para ele, até que ele reconstrua o templo de Atena, que fica perto de Mileto, que ele deixou ser incendiado. Então, o Alíates vai propor uma trégua para Trasíbulo, de Mileto. Só que antes dele chegar para falar com o Trasíbulo, um informante escutou a negativa do oráculo para ele e foi correndo avisar o rei de Mileto, Trasíbulo. Esse informante é o Periandro. Né? Aqui. Periandro exerceu a tirania em Corinto. Periandro era tirano em Corinto. Vamos relembrar aqui onde fica. No mapa, Corinto fica no Peloponeso, né? Aqui é o mapa geral, tá? O Peloponeso, essa parte aqui, ó. Corinto fica bem por aqui. Vamos ver no destaque do Peloponeso. Aqui, ó. Esse aqui é o Peloponeso. Aqui em cima, ó, o Golfo Coríntio, tá? Ali, ó, Corinto. Corinto. Então fica aqui. Bem no caminho que vai dar na Ática, né? Aqui. Então o Periandro era tirano ali em Corinto. Os coríntios. Aí agora o Heródoto vai abordar uma história que os coríntios falam, né? Os coríntios dizem, e os lésbios concordam com eles, a Lesbos é uma ilha, né, na Grécia, que aconteceu um grandioso, admirável fato em sua vida. Arion, vamos ver aqui sobre Arion, poeta lírico heleno, século VI a.C. Além da criação dos versos ditirâmbicos eram versos que eram cantados nas cerimônias para Dioniso. Então, além de criar versos ditirâmbicos, a obra Suda atribui-lhe a invenção dos coros satíricos, da tragédia e a escrita de 2 livros de proêmios que não chegaram até nós. Então, os coríntios contam algo sobre Arion, né? Arion de Metimna, vamos ver aqui, cidade helena localizada na ilha de Lesbos, situada no mar Egeu. Eu vou mostrar a ilha de Lesbos e ali Metimna, tá? Vamos só terminar. Ele foi carregado, segundo a história, por um delfim. Delfim é um grande peixe, né? Para Tênero. Tênero fica
ali no Peloponeso. Ele era um citaredo, que não estava em um segundo lugar dentre os existentes. O Arion era um citaredo, né? Ele nunca ficava em segundo lugar. Ele era muito bom nas competições. Ele foi o primeiro homem, dentro daquilo que nós sabemos, que compôs em estilo ditirâmico, a nomeá-lo e a ensiná-lo em Corinto. Tá? Vamos ver aqui as notas. Sobre Tênero, promontório localizado ao sul da Lacônia, na península do Peloponeso, cuja capital era Esparta. Vamos ver esse Tênero aqui no mapa. Vamos com calma. Voltar ali no Peloponeso, né? Aqui, vamos procurar o Tênero. Aqui, ó. Peloponeso, aqui, ó. Taenarum, Tênero. Ele foi, a história conta que o Arion foi levado da ilha de Lesbos, que eu vou mostrar, até aí Taenarum. Tá? Só para vocês terem uma ideia da distância, esse aqui, né, a visão geral, Taenarum fica aqui embaixo. E a ilha de Lesbos, olha aqui onde fica. Aqui em cima, ou no meio, né? Então conta uma história que um delfim, um grande peixe, levou o Arion daqui, ó, até aqui. Taenarum. Como é que aconteceu isso? O citaredo, né, é um cantor que tocava uma cítara, um tipo de lira, cujo número de cordas foi aumentando de 4 para 7 durante o século VII a.C. O citaredo, ele é um aedo, né? É um cantor que usa instrumento. E nota sobre o ditirambo aqui, ó. Originalmente, o ditirambo era um frenético canto coral dedicado a Dioniso, acompanhado de uma lira. O ditirambo era composto por uma parte narrativa, recitada pelo corifeu, o cantor principal, e a outra parte por um coral, formada por homens vestidos de faunos e sátiros, considerados companheiros do deus Dioniso. Vamos lá. Então está dizendo que o Arion era muito bom, citaredo, né? E ele foi o primeiro a ensinar o ditirambo. Ele foi quem nomeou o ditirambo e quem o ensinou em Corinto. Contam que esse Arion, como passara a maior parte da vida no palácio de Periandro, lá em Corinto, desejou navegar para a Itália e a Sicília, que fica ali mais a oeste, né? No mapa da Europa. Após ter ganhado muito dinheiro, quis retornar para Corinto. Para a Serra de Taras, é a atual Taranto, né? Que fica ali na Itália. Mas eu vou mostrar no mapa, né? Ele estava ali na Itália, né? Ele provavelmente foi ganhar dinheiro como um poeta lá e quis voltar para Corinto. Para conseguir sair da Itália, sair de Taras, por não confiar em ninguém mais que os coríntios, contratou um navio de homens coríntios. Mas em alto mar, eles tramaram lançar Arion para fora da nau, para se apossar do seu dinheiro. E após compreender isso, ele suplicou, oferecendo-lhes dinheiro e implorando por sua vida. No entanto, ele não os persuadiu, mas os tripulantes da nau ordenaram que ele ou se matasse, para que tivesse a sorte de um túmulo na terra, ou que, muito rapidamente,
saltasse ao mar. Você viu que o Arion quis voltar para Corinto depois de ganhar dinheiro na Itália, contratou navegadores coríntios para levá-lo para casa, mas no meio da viagem esses homens quiseram matá-lo para ficar com o dinheiro. Aí a alternativa que eles deram para ele foi morrer no mar e, portanto, sem um túmulo, morrer esquecido, né? Sem ninguém saber onde ele está, ou morrer, se matar ali em cima do navio, então ser levado de volta para Corinto e ter um fim digno, né? Ameaçado pela difícil situação, uma vez que assim lhes parecia melhor, Arion aqui ele estava botando o acento no I, mas aqui o acento tá no A, né? Enfim. Eu vou falar Arion porque fica melhor para falar, né? Arion implorou para que eu permitisse estar em todo o seu traje, ficasse de pé no estrado da popa, atrás do navio, né? E cantasse. E que se cantasse, prometia que iria matar-se. E lhes ocorreu que seria um prazer se ouvissem o melhor dos aedos. E afastaram-se da proa, indo para o centro da nau. E trajando toda a sua indumentária e pegando a sua cítara, colocou-se de pé no estrado da popa e entoou um canto hórtil. E quando terminou o seu canto, atirou-se ao mar, porque tinha com ele toda a indumentária. O Arion falou assim, eu me mato, como vocês querem, mas antes, deixa eu cantar. Eu que gosto tanto de fazer isso, e sou tão bom nisso, né? Eles, é um privilégio a gente escutar o melhor aedo, né? Então ele usa as roupas dele, pega a cítara e canta. E depois de cantar, ele atirou-se realmente ao mar. Tá? Vamos ver as notas até aqui. Como os aedos cantavam para os membros da aristocracia das cidades, estes vestiam trajes suntuosos durante a apresentação, né, a respeito dos trajes do aedo. A respeito dos aedos mesmo, uma nota aqui, um cantor de epopeias, que canta suas próprias composições, sempre acompanhado de uma lira, ou de uma formix, uma espécie de lira mais leve e mais simples, ou de uma quitara, uma lira com mais cordas, e uma caixa de ressonância maior. Será que esse quitara é a cítara? Aqui a respeito do canto hórtil, vamos ver. A expressão é nomon ton hortion, que traduzimos por canto hórtil. Mas pode-se ler ainda melodia hórtia ou hino hórtil. A escolha de Arion não foi por acaso, visto que esse canto é dedicado a Apolo, o deus dos aedos. O Arion fez um canto a Apolo antes de pular no mar. Apolo, deus dos aedos. Nesse sentido, a escolha de Arion pode ser vista como sua última homenagem ao deus, ou um agradecimento pelo dom que Apolo lhe concedeu. Em um segundo momento, como veremos a seguir, tal canto também pode ser interpretado como um pedido subliminar de socorro ao deus, uma vez que Arion não clama pelo deus abertamente,
mas pode tê-lo realizado em pensamento enquanto cantava. Interessante. Ele fez um canto que é em homenagem a Apolo, pelo próprio canto que é, né? O hino Hortio. Não pediu abertamente socorro a Apolo, mas era um pedido de socorro. E quando terminou o seu canto, atirou-se ao mar porque tinha com ele toda a indumentária. Vemos que Arion prezava sua indumentária, não apenas pela beleza e pelo valor, mas porque tinha como símbolo de seu dom divino. Por essa razão, o Aedo fez questão de levar todo o seu traje com ele. Não quis que aqueles indivíduos sem moral a tivessem. Além disso, Arion chegaria ao Hades, a morada dos mortos, vestido nela, o que evidencia que lá ele queria ser eternamente reconhecido como um Aedo. Tá. E eles navegaram em direção a Corinto. Né? O homem pulou e o navio continuou para Corinto. Enquanto dizem que o Delfim pegou e levou até Tênero. Então, o que os coríntios falam? Que o Delfim pegou Arion e levou até Tênero, não deixando morrer, e o transportando para casa, para Tênero, ali ao sul do Peloponeso. Não, a casa dele é Corinto, né? Mais perto de casa. Quando desceu desse lugar, andou para Corinto com a indumentária. E ao chegar, relatou tudo o que aconteceu. E Periandro, por desconfiança, manteve Arion sob vigilância e não o deixou ficar com ninguém. E teve cuidado. Então o Arion chegou em casa, falou para o rei Periandro o que aconteceu. Periandro, desconfiado, manteve-o sob vigilância, né? Então Periandro teve cuidado com os tripulantes da nau. Aí em seguida chegaram os tripulantes da nau. Então, quando eles chegaram, foram chamados para que ele investigasse se eles falariam algo sobre Arion. Chegou primeiro Arion, depois chegou a nau, né? Então Arion resolveu interrogar os tripulantes da nau. Quando eles disseram que ele estava a salvo pela região da Itália, e em boa situação em Taras, Arion apareceu diante deles, tal como estava quando saltou. Eles mentiram, né? Falaram que ele estava bem lá na Itália. Ele ficou na Itália mesmo. Ganhou dinheiro e ficou lá. Arion apareceu diante deles, tal como estava quando saltou. E eles ficaram atordoados. Não puderam ainda contestar e negar. Coríntios e Lésbios contam isso. Também há uma estátua de bronze de Arion, não grande, em Tênero, de um homem que está em cima de delfins. Vamos ver aqui as notas. A nota aqui não tem nenhuma nota que é da nossa parte, na leitura, aqui tem. A presença de um delfim revela a manifestação de Apolo diante da situação difícil de seu seguidor. O delfim é um animal associado à imagem do deus, visto que estava representado na trípode de Apolo em Delfos. Outro dado interessante é que no verso 400 do hino homérico Apolo, que a gente vai ler já já, o deus assume a imagem de um delfim em sua viagem para alcançar o seu destino final, Delfos. Vamos ver Taras na Itália, né? Separei o mapinha aqui, ó. Na Itália, né?
Olha aqui, ó. Tarento. Ali, Tarento. Então, a historinha é essa. Hoje é mais curta. Vamos passar aqui para a edição do Mário da Gama Curi. 23 e 24. Periandros. Eu acho esse texto aqui mais claro do que o anterior. Periandros, que revelou a Trasíbulos a resposta do oráculo, era filho de Cípselos e tirano de Corinto. Dizem os coríntios, e os lébios concordam com eles, que ocorreu o acontecimento mais maravilhoso em sua vida. Ou seja, a volta de, aqui está Arion, de Metmna à terra em Tainaros, trazido do mar para lá por um delfim. Tem uma coisa que me deixou na dúvida agora, né? Porque pelo que está escrito aqui, o que os coríntios e os lésbicos dizem é que a Arion foi transportado de Metmna, uma cidade em Lesbos, para Tainaros, ali no Peloponeso, né? Conduzido pelo Delfim. É o que está escrito aqui. Mas mais à frente, o que nós ficamos sabendo da história é que ele foi conduzido da Itália, de Taros, para Tainaros. Né? Vamos tentar entender o que se a gente consegue diferenciar as coisas, né? Tá. Esse Arion era um citaredo que não ficava em segundo lugar para qualquer outro em seu tempo. Olha como está mais claro o texto, né? Era um citaredo que não ficava em segundo lugar para qualquer outro em seu tempo. Aí a gente entende que ele era sempre o primeiro nas competições. Ele foi o primeiro homem, até onde podemos saber, a fazer ditirambos e a dar-lhes esse nome. E depois ensinou em Corinto a compô-los, ditirambos. O ditirambo era uma espécie de composição poético-musical para acompanhar espetáculos de dança associados ao culto de Dionisos. Um citaredo que deu nome aos ditirambos, né? E ensinava esse canto para Dioniso em Corinto. Dizem então que esse Arion viveu a maior parte de sua vida na corte de Periandros. A certa altura, ele concebeu o plano de viajar até a Itália e a Sicília, de onde, após ganhar muito dinheiro, pretendia voltar a Corinto. Confiando nos homens dessa cidade mais que em qualquer outros, Arion contratou uma nau no Coríntia para levá-lo de Taras. Taras era a atual Taranto, no sul da Itália. Aqui está falando que ele confiava mais nos coríntios do que qualquer outro. E, ironicamente, né, foram os coríntios que que o enganaram, né? Está dizendo então que ele confiava mais nos coríntios. Vamos voltar aqui, porque aqui eu acho que está diferente, ó. Aqui. Para ser editadas por não confiar em ninguém mais que os coríntios. Contratou um navio de homens coríntios. Tá escrito de outra forma, mas o sentido é o mesmo, né? Tá.
Mas quando... Então ele estava na Itália, né? Em Taras, queria ir para Corinto e contratou coríntios para levá-lo. Os coríntios eram muito confiáveis. Mas quando estavam em alto mar, os tripulantes tramaram o lançamento de Arion ao mar para apoderar-se de seu dinheiro. Descobrindo a trama, ele tentou persuadi-los a desistir, oferecendo-lhes todo o seu dinheiro se poupassem apenas a sua vida. Mas os marinheiros não lhe deram ouvidos. Primeiro ele ofereceu dinheiro para não morrer. Isso aqui tá na outra versão? Não lembro. Aqui. Não. Não. Aqui. Aqui. Após ter ganhado muito dinheiro, Arião para fora da nau, para ser apostado o seu dinheiro. E após compreender isso, ele suplicou, oferecendo-lhe dinheiro e implorando por sua vida. Tá bom. Mesmo, a informação também está ali. Mas os marinheiros não lhe deram ouvidos. Disseram-lhe que ele mesmo deveria matar-se, e se assim fizesse, o sepultariam em terra. Ou se assim não fosse, deveria lançar-se imediatamente ao mar, e ficaria sem sepultura. Diante desse dilema, Arion, vendo que essa era a vontade deles, pediu-lhes que lhe permitissem ficar de pé na popa da nau, vestido com todos os seus paramentos de aedo. Você vê, né? Ele queria um último desejo de fazer aquilo que ele fazia com gosto e fazia tão bem. Na verdade, ele queria uma salvação, né? Uma ajuda de Apolo. A gente acha que o Aedo é um cara que só quer saber da arte, né? De fazer o seu canto. Não, ele quer permanecer vivo, né? Vendo que era a vontade deles, pediu que lhe permitissem ficar de pé na popa da nau, vestido com todos os seus paramentos de Aedo, e prometeu-lhes que depois de cantar daria fim a si mesmo. Os marinheiros, encantados com a perspectiva de ouvir o melhor de todos os aedos, afastaram-se da popa. Os marinheiros acreditaram que ele só queria cantar, e eles quiseram fruir do canto, né? E isso foi o erro deles. Eles foram feitos de bobos aí, né? Olha a esperteza do cara. Você acha que eu sou um aedo que só quero saber do canto? E você quer que eu cante? Né? Mesmo que depois morra? Ou seja, você não se importa com a minha vida? Você acha que eu me resumo a... que eu quero apenas cantar? Não, eu quero viver para cantar depois, né? Os marinheiros, encantados com a perspectiva de ouvir o melhor de todos os aedos, afastaram-se da popa e foram para o meio da nau. Arion, pondo todos os seus paramentos e apanhando a cítara, ficou de pé na popa e cantou o hino Órtio. O Órtios Nomos era um canto ou hino em honra de Apolo, em tom agudo. Quando acabou, ele se lançou ao mar sem mais demora, vestido em seus paramentos. A tripulação continuou a viagem para Corinto, mas o cabo, mas um delfim, segundo dizem,
recebeu Arion em seu dorso e o levou para o cabo Taínarus. Então, a história aqui está falando que ele foi para Taínarus, lá no Peloponeso, né? Da Itália para o Peloponeso, aqui nessa parte, né? E não de Lesbos para o Peloponeso. Lá desceu Arion e foi para Corinto, com seus trajes de cantor. Ao chegar, ele relatou a todos o acontecimento. Periandros, não acreditando na história, deixou-o sob estreita vigilância e ficou aguardando ansiosamente a chegada dos marinheiros. À sua chegada, eles foram chamados e lhes foram pedidas notícias de Arion. Então os tripulantes responderam que ele deveria estar em segurança lá para os lados da Itália, pois o haviam deixado em Taras em boas condições. Olha só, né? Aí eles também se entregam, porque o rei perguntou o que para eles? O rei perguntou notícias de Arion. Os tripulantes disseram que deixaram ele em segurança para os lados da Itália. Olha, o rei não deu a dica de que sabia que eles estavam conduzindo Arion. Eles já soltaram isso, se incriminando. E quem falou que eles deixaram em más condições? Eles se entregaram aí. Eles provavelmente se deram mal nessa história, né? Porque eles não sabem usar a palavra, enquanto Arion sabe. Arion foi salvo por usar a palavra. Subitamente Arion apareceu diante deles, exatamente como estava vestido quando se lançou da nau. À vista disso, eles ficaram perplexos e não puderam continuar negando as acusações que lhes eram feitas. Essa é a história contada pelos coríntios e lésbios. Existe ainda um pequeno monumento de bronze no cabo Taínarus, representando um homem montado num delfim. A inteligência dos delfins e sua afeição pelos homens, motivo de muitas lendas, parece confirmada por pesquisas recentes de naturalistas. Delfim é uma espécie de golfinho. Então, é uma história sobre saber usar a palavra, né? E não saber usar a palavra. Vamos para esse aqui do Robin Waterfield. Aqui, 23 e 24. This man, Periander, the one who told Thrasybulus about the oracle's response, was the son of Cypselus and the tyrant of Corinth. Now the Corinthians say, and the Lesbians agree, that a really remarkable thing happened during his lifetime. That Arion of Metimna was carried to Tainarum on a dolphin. Olha só. Arion de Metimna. A origem dele é Metimna, em Lesbos.
e ele foi levado para Taenaro Onadolfin. Então vamos ver se nas outras isso não está claro mesmo, ou eu que li errado. Aqui, na 23. Dizem os coríntios e os lébios concordam com eles que ocorreu o acontecimento mais maravilhoso. Tá. A volta de Arion de Metimna à terra de Têneros. Tá. Eu entendi errado. Não é de Metimna a Têneros. É Arion natural de Metimna. Originado de Metimna. Eu li errado. Então é esse acontecimento que os coríntios e os lésbicos falam. Você pode falar, né? Lésbicos, né? Tá. Arion was the leading sitar player of his day and was the first person we know of who not only composed a dithyramb and named it as such, but also produced one in Corinth. Está falando que ele produziu um em Corinto, mas não falou que ele ensinou o dithyramb em Corinto. Vamos ver aqui na outra. De novo, se eu li errado. Foi o primeiro homem, até onde podemos saber, a fazer dithyrambos e a dar-lhe esse nome. E depois ensinou em Corinto a compô-los. Aqui, ele ensinou a compor dithyrambos. A outra também está escrito isso. Aqui não está assim não. Aqui está que ele produziu um em Corinto, não que ele ensinou. Tá diferente. Aí achei uma diferença. Não foi erro meu de leitura. They say that Arion, who was based for most of the time at Periander's court, wanted to visit Italy and Sicily, and while he was there, he earned a great deal of money and then decided to sail back to Corinth. He set out from Tarentum, and since he trusted no one more than Corinthians, he hired a crew of Corinthians sailors. Os coríntios eram famosos, né, navegantes, ou corintianos, né? But they hatched a plan to throw him overboard when they were out in the open sea and take his money for themselves. When he found out what they were up to, he bargained with them by offering them his money but begging them to spare his life. The sailors were unmoved by his pleas, and they told him either to take his own life if he wanted to be buried on land, or to stop wasting time and jump overboard into the sea. Que ele se matasse ali, e por ter sido bonzinho, seria enterrado na terra, porque ele se matou, né? Ninguém ia acusar eles de assassinato, ou parasse de perder o tempo deles e pulasse no mar. In these desperate situations, since that was their decision, Arion
asked their permission to stand on the thwarts in his full ceremonial costume and sing. When he had finished singing, he said he would do away with himself. They liked the idea of having the opportunity to hear the best singer in the world. So they pulled back from the stern into the middle of the ship. Arion put on his full ceremonial costume and took hold of his cithara. He stood on the thwarts na popa and sang the high-pitched tune all the way through. Aqui fala que ele cantou aquele canto em tom alto, né? Não falou o nome do canto, ele descreveu o canto. Nas outras edições falam o nome do canto, né? Aqui, ó. Eno Hortio. A descrição está aqui na nota de rodapé. Tom agudo. Por que o texto não fala o nome? Enfim. And at the end of the song, he threw himself into the sea, as he was, in his full ceremonial costume. Ele saiu da apresentação. Ele transformou o momento da morte numa apresentação. E saiu e foi conduzido por Apolo de volta para casa. Isso mostra como o cantor é conduzido pelo Deus. The sailors then continued their voyage to Corinth, but they say that a dolphin picked Arion up and carried him to Tanirium. Os marinheiros chegaram em Corinto e lá eles disseram que um golfinho pegou Arion e o levou a Tanera. Deixa eu só voltar ali na outra edição. Essa parte aqui. Fica uma dúvida. A tripulação continuou para a viagem para Corinto, mas não deu fim, segundo dizem. Recebeu Arion em seu dorso e o levou para o cabo Tainaros. Segundo dizem, quem? Os coríntios e os lésbios? Ou a tripulação? Porque a tripulação não tinha combinado. A tripulação depois não vai dizer que ele foi deixado lá na Itália? Aqui ficou mais claro, né? Que quem diz que ele foi levado pelo Delfim a Taineros são os habitantes, e não a tripulação. Aqui parece que foi a tripulação que falou. E se ela falou isso, ela se contradiz mais na frente. But they say
The sailors then continued their voyage to Corinth, but they say that a dolphin picked Arion up and carried him to Taenarus. Está falando que os marinheiros chegaram em Corinto e falaram que um dolphin o levou para lá, para Taenarus. When he disembarked from the dolphin, he went to Corinth, still in his costume, and once he was there, he gave a full report of what had happened. Periander did not believe him and kept him confined and under guard, while keeping a sharp eye out for the sailors. When they arrived, the story continues. Eles chegaram depois do Arion. They were summoned to his presence and interrogated about what they could tell him of Arion. Eles foram interrogados pelo tirano sobre o que eles poderiam contar sobre Arion. Notícias. They told him that Arion was safe and sound. Safe and sound. Estranho sound, né? Pode ser found, né? Encontrado, né? Somewhere in Italy, and that they had left him doing well em Tarentum. Aí eles se entregaram. At that point, Arion appeared, just as he had been when he had jumped into the sea. The sailors were so astonished that, when examined further, they could no longer hide the truth. So that is the story the Corinthians and lesbians tell, ou corintianos lésbicos contam. And there is, in fact, in Taenarus, a small bronze statuette dedicated by Arion of a man riding a dolphin. Então é isso. Obrigado, pessoal.